Olá, na aula de hoje nós vamos estudar mudança de base. E de fato, quando você escolhe uma base conveniente, o problema pode ficar muito mais fácil. Considere, por exemplo, que o seu problema foi dado na base E, que tem como vetores geradores E1, E2 e E3. Escolhendo uma base mais conveniente, uma base F, gerada por F1, F2 e F3, você pode eventualmente encontrar a solução do problema com mais facilidade. Mas é importante que você saiba a relação entre essas duas bases para que você possa resolver todo o problema na base F, encontrar a solução e depois passar essa solução para a base E. O passo a passo para resolver esse problema começa assim. Você escreve cada um dos vetores geradores da base F em função dos vetores geradores da base E. Fica assim: F1 vai ser igual a A11 vezes E1 mais A21 vezes E2 mais A31 vezes E3. F2 será igual a A12 vezes E1 mais A22 vezes E2 mais A32 vezes E3. E por fim, F3 é igual a A13 vezes E1 mais A23 vezes E2 mais A33 vezes E3. Cada um desses termos, A e J, cada um desses termos, A11, A22, A31 e assim por diante, é um número real. O próximo passo é resolver o seguinte problema. Você tem o vetor V dado por x1 é 1 mais x2 é 2 mais x3 é 3, ou x1, x2, x3 na base E, e agora você precisa escrever esse índice porque você está trabalhando com as duas bases, e também pode escrever esse vetor V como y1 f1 mais y2 f2 mais y3 f3, ou simplesmente y1, y2, y3 índice f, porque agora V está na base f. Você quer saber qual é a relação entre as coordenadas x1, x2 e x3 de V em relação à base e as coordenadas y1, y2 e y3 do mesmo vetor V em relação à base f. A ideia é relativamente simples. Você chama essa equação de 1 e chama essa equação de 2. Iguala 1 e 2, e no lugar de F1, F2 e F3, você coloca essas expressões. Fazendo isso, você vai chegar no seguinte sistema: x1 igual a A11 y1 mais A12 y2 mais A13 y3, x2 igual a A21 y1 mais A22 y2 mais A23 y3, e x3 igual a A31 y1 mais A32 y2 mais A33 y3. Observe que agora os coeficientes inverteram. O que antes estava na linha, agora está na coluna. Inclusive, você pode representar este sistema na forma matricial. Fica x1, x2, x3 igual a A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, que multiplica y1, y2, y3. Observe que neste primeiro sistema, o que está na linha se encontra na coluna neste segundo sistema. E você pode dizer que esta matriz M, que eu vou colar aqui, é uma matriz especial e por isso ela tem um nome especial. O nome dela é matriz de mudança
de base. Por quê? Porque agora você pode pegar um vetor que está na base f e, através de uma mudança de base, escrevê-lo na base e. Inclusive, você tem outras representações. Por exemplo, esta representação. Você tem o vetor na base e, e isso é igual a m, que é a matriz de mudança de base, vezes um vetor na base f. E tem mais. Se você pode fazer essa mudança de base, o determinante da matriz M com certeza é diferente de zero. Então, existe uma matriz inversa de M, que é M-1, tal que M-1 vezes esse vetor na base E é igual ao vetor na base M. A partir daqui, nós podemos fazer um exemplo. Nós temos uma base E gerada por E1, E2 e E3. E temos também uma base F, gerada por F1, F2 e F3. O enunciado diz que você pode escrever cada um dos vetores geradores da base F em função dos vetores geradores da base E assim. F1 é igual a E1 menos E2, F2 é igual a E3 e F3 é igual a E2 mais E3. O problema quer que você encontre a matriz de mudança de base. Então, você escreve o vetor f destacando cada um dos coeficientes. Quem é o coeficiente que multiplica E1? É1. Então, fica 1 vezes E1 mais menos 1 vezes E2 mais 0 vezes E3. Afinal de contas, o E3 nem aparece. F2, 0 vezes E1 mais 0 vezes E2 mais 1 vezes E3. E F3 você tem 0 vezes E1 mais 1 vezes E2 mais 1 vezes E3. Agora você consegue escrever a matriz M. Lembrando que quem era linha na relação entre os vetores geradores agora passa a ser coluna na matriz de mudança de base. Então, se aqui você tem 1, menos 1 e 0, aqui você tem 1, menos 1 e 0. Segunda coluna, 0, 0 e 1, 0, 0 e 1. Terceira coluna, 0, 1 e 1, 0, 1 e 1. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima aula.